Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Adultos, que da lição é o encontro de Ruth com Boaz. O tema trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Dando continuidade à história de Ruth, nessa lição e na próxima, estamos falando sobre Ruth. A partir da lição 6, começaremos então a falar sobre Esther. Mais uma cena dessa história que é narrada no livro de Ruth. Estamos estudando esse momento que ela se encontra com Boaz. Até a lição passada vimos a sua resolução de estar ali seguindo Noemi, cuidando dela, trabalhando ali para sustentar de forma altruísta, amando ela sem esperar nada em troca, porque Noemi realmente não tinha nada a dar a ela, mas ela por amor seguiu a sua sogra e estava cuidando dela. E Deus vai recompensá-la, Deus vai honrá-la, porque ela foi uma nora honrada, uma viúva honrada, e Deus também vai abençoá-la e ela vai, inclusive, integrar a genealogia do rei Davi e do nosso rei Jesus. Glórias a Deus. Então Deus recompensa essa fé, essa ação, tudo aquilo que plantamos. O Senhor, aleluia, nos dá uma farta colheita. Quando plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu peito e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A gente já vê aqui uma fala de Boaz. Ele se admirava com a conduta daquela jovem, com a forma como uma estrangeira se rendeu, se abrigou debaixo das asas do seu Deus e cuidava de forma abnegada de sua sogra. Verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Ruth, capítulo 2, de 1 a 4, versículos 11, 12 e 14. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espiga no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Verso 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a sua sogra depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu peito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Verso 14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Em relação aos objetivos da lição, na lição está incorreto. Ela repetiu os objetivos primeiro e segundo da lição passada. Fazendo uso dos objetivos que o nosso irmão presbítero Murilo Alencar faz em sua exposição, vamos usar esses objetivos. Primeiro, apresentar a Boaz um homem temente a Deus. Segundo, descrever o caminho e admiração de Boaz por Ruth. E o terceiro, o que está na lição, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Glórias a Deus. Então a introdução diz: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então, mais uma vez a gente vai falar sobre essa lei da semeadura. Ruth plantou o quê? Carinho, afeto, e ela vai colher tudo isso, ao encontrar com esse parente de Elimeleque, um parente remidor, que poderia remir ali, ou seja, adquirir de volta as propriedades que eles perderam durante a fome, que venderam, e agora Noemi e ela estavam sem nada.
mas a gente vai ver aqui na lição o que significa isso. Esse parente remidou, então também ela vai colher, através desse encontro, carinho, afeto, né, respeito, e por fim se casará com ele. A gente vai se limitar a alguns aspectos, né, desse encontro, porque o casamento e outros temas estaremos estudando na próxima lição. Lição 5. Primeiro tópico, Boaz, o remidor. Primeiro subtópico, um homem próspero. Capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Em algumas traduções vai dizer que era próspero, né? Ou seja, essa questão da sua condição financeira, né? Mas, além disso, né, a gente pode ver aqui que ele era um homem valente. Esse valente significa o quê? Íntegro, significa um homem honrado, né? Então ele tinha todo esse respeito ali na região. Ser valente e poderoso refere-se ao caráter íntegro e influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor, né? Então, além do caráter, que era fundamental, o principal, né, ele tinha também a condição financeira para poder adquirir de volta as terras que outrora havia sido vendida por Elimeleque. Então, tudo que eles tinham perdido, ele tinha a condição de restaurar. Além disso, o seu caráter, né, e o afeto que nasce ali entre ele e Ruth ia o mover, né, além de ser o parente remidor, ser aquele que ia cumprir a lei do levirato. Estaremos vendo mais à frente que essa lei do levirato é a questão, né, do irmão, por exemplo, quando seu irmão falecia e não deixou descendência, então esse cunhado casaria com a viúva e suscitaria a descendência do seu irmão para que mantivesse ali sua genealogia. Então, Boaz a gente vai ver que também vai se enquadrar nesse outro parente, né, que é o Levi. Embora não era cunhado, mas nesse momento, né, nesse período da história, a gente vê que a lei já estendia, né, essa obrigação a outros parentes, né, mais próximos. Então, Boaz se enquadrava nas duas situações. É o segundo subtópico que vai falar sobre Goel e Levi, né? Então, essas duas formas de remissão. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho, né? Então, a Bíblia não deixa claro qual era o parentesco, né? Aqui, indo buscando essa informação numa informação extrabíblica, como a tradição rabínica acredita que ele era sobrinho. Não podemos bater o martelo. Um parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, Ruth 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, Gênesis 38, 6-11. Em Gênesis 38, 6-11 diz: Judá, pois tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa mulher não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Então a gente vê que era um costume antigo, antes da lei, né? Então, embora a gente vai encontrar isso também na lei de Moisés, era algo que já acontecia em outras culturas, né? De o irmão suscitar a descendência do seu irmão falecido que não deixou filhos. E Boaz, então, ele poderia se enquadrar nessas duas condições. Resgatador, quem era o resgatador ou remidor? Era aquele que, por exemplo, se alguém empobrecesse e vendesse sua propriedade, se ele tivesse dinheiro um dia para comprar de volta, ele ia resgatá-lo. A propriedade, né, não era para sair da sua família. Mas se ele não tivesse um parente que tivesse condições financeiras, ia lá e comprava para ele, né? Tinha toda a questão também do jubileu, né? Ou seja, quando chegasse no ano do jubileu, né, de 50 anos, as propriedades voltavam para as famílias às quais pertenciam. Então, se tivesse faltando, por exemplo, apenas um ano para terminar o jubileu, o valor da propriedade era abatido, né? Dos anos que faltava apenas,
era reduzido, né, e era resgatado. Então havia a figura do parente remidor, que também resgatava quando, por exemplo, o judeu empobrecia e não tinha como pagar, ele se vendia como escravo. Era uma escravidão diferente do que a gente vê que ocorria em todo o mundo ou ocorreu aqui no Brasil, porque era algo por dívida, né? E se vendia, mas ficava pagando ali durante 7 anos. No final de 7 anos também tinha que ser liberto, né, o escravo. Então a lei era para resguardar, né? Deus não queria a escravidão, mas a lei então fazia com que eram libertos, né? Ou seja, a lei trazia cuidados para poder a maldade que havia no coração dos homens, né, que gerava a escravidão, não perdurasse para sempre, né? Então, e também o parente resgatador poderia ir lá comprar e pagar a sua dívida e ele voltar a ser um homem livre, né? Então remia tanto a pessoa que se vendeu como escravo, como também a sua propriedade. Então, Boaz ele podia ser esse parente resgatador das propriedades. Elimeleque não chegou a esse ponto de se vender como escravo, mas perdeu sua propriedade quando vai para Moab, né? Ele não tinha mais nada. E agora Noemi volta sem nada. Então Boaz poderia remir os bens de Elimeleque e fazer essa outra parte, também casando com Ruth, suscitando descendência a Malom. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre, precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatar. Levítico 25, 25 a 28 e 47 a 59. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, né? Então, Goel é um termo hebraico, que é esse parente remidor, e Levi é um termo em latim, que quer dizer, né, o irmão, né, do cunhado. Está lá em Deuteronômio 25, 5 a 10, Mateus 22, 24 a 48. Então, já vemos essa lei agora na lei mosaica, né? A gente viu que era anterior à lei mosaica, já era um costume de outras nações, mas também é encontrado agora na lei mosaica, em Deuteronômio. E Mateus, né, os saduceus vêm ali interrogar Jesus, vêm querer pegar Jesus numa armadilha e conta aquela história de que um judeu morreu, né, tinha 7 irmãos e não suscitou descendência, e ele morrendo, seu irmão casou com a viúva e foram morrendo, até o último. Eles queriam pegar Jesus numa pegadinha dizendo, e na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Jesus disse que lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Não teria essa preocupação, mas eles queriam apenas questionar a questão da ressurreição. E Jesus demonstra a eles que o Deus que eles criam é o Deus de Abraão, Jacó e Isaac, Deus, um Deus de vivos e não de mortos. Eles queriam dizer que morreu, acabou. Mas Jesus ali contrapõe o argumento deles, né? E mostra ali o erro daqueles homens incrédulos. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, Ruth 3,12. Então, nos dias de Ruth, não era só o cunhado que casava, já outro parente poderia suscitar a descendência daquele que havia falecido sem filhos. Boaz, como já falamos, tinha essas duas condições, porém havia um outro parente antes dele, né? Então, como poderíamos pensar assim, se fossem primos, né? Tem primo de primeiro grau e segundo grau. Então, digamos que Boaz fosse um primo de segundo grau. Havia o de primeiro, que era o mais chegado, ou seja, o mais próximo, para poder fazer esse papel. Isso a gente vai ver na próxima lição e vai ver o desfecho dessa situação, né? Terceiro subtópico, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e papel próprios de cada um na relação de trabalho. Efésios 6, 5, 9, Colossenses 3, 22 e 4, 1. Em Efésios 6 diz, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo.
não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A gente vê que Deus, requer isso, esse respeito, como diz aqui, reconhecendo cada um também o seu papel, mas tratando-se de forma amistosa, piedosa, com respeito, principalmente patrões crentes, servos crentes, e os servos que têm patrões não crentes também têm que agir conforme a Bíblia. Glórias a Deus. Então era um homem temente a Deus e era um homem respeitoso, como vemos aqui, essas saudações, ele já chega dizendo para os seus trabalhadores, o Senhor seja convosco, e eles também respondem dizendo que o Senhor te abençoe. Então ele mantinha, poucas palavras, a gente não tem pormenores dessa relação, mas só por esses textos a gente já pode deduzir esse relacionamento e o caráter de Boaz. Segundo tópico, carinho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Respigar quer dizer aquela colheita dos pobres, ou seja, todo fazendeiro, todo lavrador, quando fazia essa colheita, deixava o respigo, ou seja, algumas espigas nas plantas, ou as que caíam no chão não pegavam. Era para que a roça depois, ou simultaneamente, fosse aberta ali aos pobres, para que eles também colhessem esse respigo. Então, Boaz viu aquela moça atrás dos trabalhadores, catando ali aquilo que estava no chão, os respigos, ou aquilo que fora deixado nas plantas para os pobres colherem. E Boaz vê aquela moça diferente, no meio daqueles trabalhadores. Então havia dois grupos de trabalhadores, os empregados de Boaz e aqueles que iam fazer essa colheita de respigo. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Ruth 2,9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Segundo Reis 4, 8 e 9. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos 2, 15 a 17, João 4, 3 a 27. Glórias a Deus. Então Jesus nos dá um modelo, dá o exemplo, e Boaz também era esse homem respeitoso. Então a gente vê que tudo caminha aqui para um relacionamento santo, um relacionamento respeitoso. Desde o começo, quando ele vê ela, ele já trata bem, já permite que ela continue ali e ainda pede que os outros homens também a respeitassem. Hoje em dia, as pessoas que buscam interpretações drúxulas, alguns inimigos da palavra vão tentar distorcer essa forma que a Bíblia retrata, esse relacionamento iniciando aqui com carinho e vai se manter com respeito até o final. Inclusive Boaz, ele vai dizer depois que tem um outro parente mais próximo e ele vai tentar resolver isso. Ou seja, em todo esse tempo, ele trata ela com pureza, honrando aquela viúva de forma bela, de forma bonita. Então a Bíblia nos traz uma história de bênção. Mas hoje as pessoas querem distorcer a palavra de Deus com interpretações extra-bíblicas e tudo mais. E aqueles que não examinam a Escritura se enveredam por essas interpretações. E a internet está cheia de coisa que só a graça, Só aqueles que não examinam realmente caem nessas ciladas, nesses desvios de interpretação e acabam ensinando coisa errada também. Fiquemos na palavra. Deus estava agindo, segundo o subtópico. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ruth 2,7. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu.
Ruth 2:10, que diz, né? Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Então ela é humilde, pensava que ia ser maltratada, mas Deus estava cuidando dela, como ela também cuidava de sua sogra. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth, Ruth 2:11. Um bom testemunho nos abre muitas portas, né? Então, ter um bom testemunho é fundamental, né? Deus vai agindo e vai abrindo as portas e as pessoas reconhecem Deus na nossa vida. Como Boaz agora reconhecia Deus na vida de Ruth, né? Inclusive disse que ela veio se abrigar debaixo de suas asas, Deus de Israel. Terceiro subtópico, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, no nosso textuário. Então, Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou barreiras étnicas, e como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth 2:13. A gente vê que Boaz ele não tinha esse preconceito, né, em relação ao estrangeiro. Pelo contrário, ele entendia que o Deus que ele servia, o Deus que ele conhecia, era um Deus que ia abençoar, né, outras nações, né, conforme a promessa de Deus a Abraão, né, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Boaz sabia que o Deus dos hebreus não se limitava à sua etnia, mas Deus alcançava o mundo todo e podia salvar de qualquer lugar. Glórias a Deus. E o terceiro tópico é a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. O meu subtópico, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isto é um fruto de uma incredulidade crescente. Lucas 18:1-8, 1 Timóteo 4:1, né? Quando o filho do homem voltar, porventura achar a pé na terra, né? Essa incredulidade vai crescendo e vai achando que Deus não está ligando para a sua criação, que Deus não se envolve com ela, não tem esse relacionamento conosco, né? De nos amar, de querer que nós sejamos santos, para andar com Ele, aleluia, e de ser o Deus provedor, o Deus da providência. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós cremos ainda assim. O mundo se afasta de Deus e acha que tudo é dirigido pelos homens, os homens que são donos de seus destinos. Essa visão dualista em nada condiz com a Escritura e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência, né? Então eles acreditam que Deus está longe, né? A Bíblia diz, né? Invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Glórias a Deus. Né? Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemores, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Número 21-29, 2 Reis 11:7, 2 Reis 3, 26-27. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. 2 Coríntios 9:6. Então, tudo que vamos semear, ele vai ceifar. Por quê? Porque Deus é aquele que age, né? Deus é aquele que está cuidando de tudo, está no controle de tudo. Nós temos assim e nós não fazemos como esses incrédulos que acham que Deus está apartado, né? Há também um termo teológico que chama deísmo, né? Deísmo com D, que Deus criou e foi embora, deu corda ao mundo e falou se vire. Mas nós cremos que embora Deus seja transcendente, né? Ele é além de tudo, Ele é acima de tudo, Ele é imanente. Ele interfere na sua obra, na sua criação e está, aleluia, no controle da história. Segundo subtópico, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ruth 2:3, né? Então, embora o texto comece citando que havia um parente de Elimeleque, né? Como diz aqui no verso 1. Então, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Aqui é apenas uma introdução. Mas não é por isso que Ruth vai para lá. Ela vai para lá, né? Diz aqui que caiu a sorte dela estar exatamente no lugar certo, né? Mas não era uma coincidência, mas sim, né? Era a providência de Deus ali na vida de Ruth. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade
era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos 8:28. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Ruth 2:20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Jó 14:7-9. Então, aquela que era amarga, aquela que não via muita saída, mas ela se levantou, foi para sua terra, aguardando, né, no que Deus podia fazer por ela. Agora o coração, né, se irradia com essa esperança, porque exatamente onde ela foi trabalhar era a propriedade, né, do seu parente remidor. Terceiro subtópico, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Ruth 2:17-21. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu a cevada, de abril a junho trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Ruth 2:3. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Eclesiastes 3:1. Nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Embora o livro de Ruth seja curto, né, a gente pensa que aconteceu tudo assim na sequência. Mas o comentarista nos traz, né, essa luz dos fatos, né, que durou toda a colheita. Então, Ruth foi bem tratada, tudo bem. Né? Boaz, né, tinha admiração em relação à história de Ruth, mas passou-se toda a colheita. Né, e ela trabalhou ali até esse outro momento que a gente vai estudar na próxima lição, que é a respeito do casamento. É quando ela, então, se revela ali, né, de forma que estava disposta, né, a ser remida, né, e que Boaz era esse parente que podia fazer isso. E Boaz também vai concordar com isso. Aleluia, pois Deus estava ali agindo no coração dos dois. Né? Então a gente vai ver na próxima lição o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Né? Então não aconteceu assim. As cenas não são de imediato, né? Mas passa todo esse período da colheita e acontece então esse outro momento. Então, tudo que Ruth ia plantando, sua dedicação à sua sogra, Deus está planejando ali uma colheita, não de trigos, não de cereais, mas da remissão, uma vida abundante, uma vida, né, realizada ali com filhos e Noemi com neto. Né? Concluindo, a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo para aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Glórias a Deus. Então Deus está no controle. Aleluia. E tudo que plantarmos, vamos colher. E que nós possamos fazer o bem, né? Para que a nossa colheita seja abençoada e abençoadora. Graças a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, maravilhoso Deus, te louvamos, Pai. Aleluia. Sabemos que o Senhor é o Deus que está conosco. Deus que está, aleluia, perto de nós, Pai. Aleluia. Está ouvindo o clamor, as orações, tem também contemplado, Pai, as nossas obras. Pai, sabemos que o Senhor é aquele que, aleluia, dá a ceifa no momento certo, Pai, conforme aquilo que plantamos. Deus poderoso e santo, continua abençoando teus filhos, Pai, que todos nós possamos entrar por essa porta de um amor, Pai, que seja altruísta, Pai, um amor que não espera nada em troca, que possamos fazer o bem, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, possamos prosperar em tudo, Pai. Aleluia, contribuindo, cuidando uns dos outros, Senhor. Certamente o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.